Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Hoje vamos ver o item 3, ainda dentro do tópico os últimos serão os primeiros, onde o espírito Henri Heine, numa mensagem psicografada em Paris em 1863, vai nos dizer: Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, e na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e finalmente pelos espíritas. Então vejam que interessante esse início aqui do primeiro parágrafo, pessoal, onde o autor nos descreve o processo de evolução espiritual do planeta, né? Ou seja, a doutrina espírita nos ensina que o planeta tem um governo espiritual, né? E que desde a sua formação, ou desde até antes da formação do planeta, já havia um plano de desenvolvimento, né? Para a humanidade que iria habitar o planeta e até para o próprio planeta, já havia um plano de desenvolvimento material e espiritual, né? Material para quê? Para que o planeta se tornasse uma habitação propícia a que os seres vivos aqui pudessem encarnar em corpos apropriados à sua natureza espiritual, né? E também o planejamento do ponto de vista espiritual, né? Ou seja, no caso aqui especificamente, o espírito Henri Heine ele está falando sobre como foi executado esse planejamento de desenvolvimento espiritual do planeta. Por quê? Porque ele está dizendo que começou com o envio dos profetas, Moisés, né, e todos aqueles iniciadores que lá começaram a pregar mensagens de elevação espiritual dentro no seio do povo de Israel, né? E que depois foram se desenvolvendo através do cristianismo, dos apóstolos cristãos, dos mártires, dos pais da igreja, os fundadores da igreja, né, que depois se tornou a Igreja Católica, pelos sábios e filósofos que ao longo dos tempos também aderiram aos ensinamentos evangélicos e cristãos, e finalmente por nós espíritas, né, que nós já dissemos aqui, somos os trabalhadores da última hora, ou seja, os trabalhadores do final de um ciclo em que o planeta está encerrando a sua etapa de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração, né? Aí o autor segue dizendo: estes, ou seja, os espíritas que por último vieram, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa, que digo, recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Então olha só, pessoal, que a beleza que existe, né, quando a gente consegue, com o olho da sabedoria, contemplar esse processo de impulsionamento do desenvolvimento espiritual da humanidade, né? Porque vejam, após toda aquela sequência que foi citada no início do parágrafo, né, que começou lá com os profetas, passando pelo Cristo e chegando aos espíritas, né? O espírito Henri Heine agora, eles nos fala que nós espíritas, que por último viemos, ou seja, que estamos agora aqui encarnados no planeta, trabalhando nesse final de ciclo planetário, nós já fomos anunciados lá atrás por Jesus, naquela passagem em que ele diz que enviará o Consolador prometido para que todas as coisas que ele não pôde esclarecer na sua época venham a ser esclarecidas nesse momento. Ou seja, quando o Espiritismo surgiu no planeta no século XIX, a
a ciência já estava a pleno vapor, né? num processo rápido de crescimento e desenvolvimento intelectual, né? de desenvolvimento de pesquisa. Né? Hoje, então, né? mais de um século e meio depois do advento do Livro dos Espíritos, a coisa avançou então de uma maneira que Kardec jamais imaginaria que poderia avançar. Né? Então é por isso que Jesus disse que nesses tempos seriam reveladas coisas que ele não pôde revelar naquela época. Por quê? Porque naquela época a humanidade ainda não tinha os conhecimentos que detém hoje. E embora a humanidade de hoje ainda seja muito materialista, né? Embora a nossa ciência ainda esteja presa a paradigmas materiais, a paradigmas materialistas, mas de qualquer maneira ela já promoveu o advento de tantas tecnologias modernas e de tanto conhecimento mesmo acumulado, sobretudo na área da física, que encaminham a compreensão humana para a compreensão humana científica para uma convergência com a compreensão espiritual da vida. A física quântica hoje, ela se aproxima muito nos seus postulados e nas suas conclusões a tudo aquilo que era afirmado e que é afirmado por religiões, inclusive religiões antiquíssimas, né? Religiões anteriores à religião cristã. Né? Muitas descobertas da física quântica contemporânea apontam para a realidade e a verdade daquilo que afirmavam mestres espirituais como Krishna, Buda, né? O próprio Cristo e muitos outros. Né? Então, é por isso que o espírito Henry Heine diz que nós, embora sejamos os trabalhadores de última hora, nós espíritas, receberemos a mesma recompensa, e não apenas a mesma recompensa, mas recompensa até maior. Né? Aí, aqui ele está usando naturalmente uma expressão de linguagem, né, para dizer o quê? Para dizer que nós vamos usufruir de todo esse progresso que foi sendo conquistado pela humanidade a duras penas ao longo de séculos. Né? Nós hoje dispomos de todo esse cabedal de conhecimento espiritual e científico que nos foi legado por nossos antecessores. Então nós podemos partir de um ponto mais adiantado daquele que eles partiram em épocas muito antigas. Né? Nós temos hoje condições que, sobre certos aspectos, são mais favoráveis do que aquelas que eles tinham há muitos séculos atrás. Né? Então é por isso que ele diz que nós podemos até acabar gozando de recompensa maior, ou seja, nós temos facilidades maiores para avançar no caminho espiritual. Mas para isso é preciso que a gente tenha muita clareza para não cair no erro que a maioria da humanidade cai, de usar todo esse potencial científico-tecnológico para satisfazer a materialidade e não para aprofundar a espiritualidade. Nós precisamos de sabedoria para não cairmos nessa armadilha, né? Que é uma armadilha do mundo de Mamon, é uma armadilha do mundo do dinheiro, é uma armadilha do mundo do interesse econômico. Nós precisamos nos manter muito conectados aos ensinamentos evangélicos para não cairmos na tentação do materialismo que permeia toda essa nossa época. Se nós conseguirmos escapar dessa armadilha, então sim, nós conseguiremos usar todo esse potencial técnico-científico para avançarmos mais rapidamente no caminho espiritual. E aí, o espírito Henry Heine segue dizendo: aliás, muitos dentre aqueles que revivem hoje, ou reviverão amanhã, para terminarem a obra que começaram outrora, mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã, se encontram no meio deles, porém mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não já na base, e sim na cumeira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. Aqui o autor está mostrando a beleza do princípio da reencarnação. Né? Por quê? Porque ele está dizendo que muitos daqueles primeiros profetas que vieram ao mundo milhares de anos atrás,
para trazer ensinamentos espirituais preciosos, estão hoje reencarnados no seio da doutrina espírita, continuando a impulsionar o progresso, só que agora com ferramentas mais poderosas, né, como herdeiros do próprio esforço que fizeram no passado e que agora, reencarnados, podem usufruir das próprias conquistas que impulsionaram e propiciaram há milênios atrás. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Então, pessoal, a beleza do ensinamento que esse parágrafo traz é justamente aquela beleza que decorre do próprio princípio da reencarnação. Porque aqueles mesmos que lá atrás trouxeram ensinamentos valiosos para a humanidade, mas que por motivos os mais variados tiveram que interromper a sua caminhada ou não conseguiram realizar na plenitude os ideais espirituais que almejavam, eles reencarnam hoje, né, em condições melhores, né, como nós dissemos anteriormente, herdando aquilo mesmo que produziram no passado, e dessa forma o passado se solidariza com o presente. E aí a gente pode fazer a leitura desse ensinamento de Jesus de maneira literal: os últimos serão os primeiros, ou seja, muitos dos espíritos que hoje estão reencarnados aqui, dentro inclusive da própria doutrina espírita, nesse final de etapa planetária, são os mesmos espíritos que aqui estavam lá no iniciozinho da evolução da humanidade na superfície do planeta. Eles estão aqui de volta, estão aqui reencarnados entre nós, né? Muitas vezes são grandes palestrantes, muitas vezes são grandes oradores, até de outras religiões, porque não é só o espiritismo que tem grandes espíritos encarnados entre eles, né? Temos também na Igreja Católica, temos nas igrejas evangélicas, temos em todos os lugares, temos grandes mentes, grandes corações que voltaram ao mundo para reforçar a mensagem dos grandes mestres e para reforçar, sobretudo, no caso da doutrina espírita, a mensagem do Mestre Jesus. Não só reforçar, mas detalhar também e esclarecer à luz do conhecimento contemporâneo, né? E Henry Heine vai concluir a sua mensagem, o seu ensinamento, nos dizendo: tal um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas as de que Jesus se utilizou falando ao povo, o germe do futuro e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Então eu vejo assim, pessoal, é muito animador, né, quando a gente recebe um ensinamento como esse, né? Quando a gente percebe que não existe diferença entre últimos e primeiros, que não existe diferença entre altos e baixos, que não existe sequer diferença entre mais evoluídos e menos evoluídos, porque ao final e ao cabo, todos atingirão a perfeição espiritual. Então é uma mensagem que nos convida a nos darmos as mãos, a nos unirmos, a não sermos sectaristas, a não sermos fundamentalistas, né? A não ficarmos criticando uns aos outros, mas sim buscando ver a parcela de trabalho que nos cabe, né? A parcela, sobretudo, de autoaperfeiçoamento que nos cabe, né? A parcela de prece, oração e harmonização que nos cabe oferecer ao mundo para que todos possam caminhar com mais tranquilidade, com mais serenidade e com mais harmonia, porque no final das contas todos estão buscando a mesma coisa, todos estão buscando esse tesouro precioso que as traças não roem, a ferrugem não come, né? Todos estão procurando essa felicidade genuína que brota do nosso mundo interior e que nos torna
absolutamente independentes das circunstâncias internas e, consequentemente, livres de todo e de qualquer desequilíbrio. É uma mensagem que realmente nos consola, nos anima, nos entusiasma, mas ao mesmo tempo também nos faz despertar para a nossa grande responsabilidade, na lembrança de que, como diz Jesus, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, se estamos tendo a oportunidade de receber ensinamentos tão valiosos, ensinamentos tão diretos, né, ensinamentos que abrem o Evangelho de uma maneira tão clara, né, abrem os ensinamentos evangélicos de uma maneira tão clara, penetram tão profundamente no significado oculto das parábolas, se estamos recebendo esse tipo de ensinamento, é porque de nós a espiritualidade espera muito também, né? Espera pelo menos, ou no mínimo, que tenhamos uma atuação que nos leve a retornar ao mundo espiritual com esses talentos todos que recebemos multiplicados, né? Transformados em bênçãos para nós e para todos aqueles que conosco puderam compartilhar das bênçãos da vida.